Oi, meu nome é Clara, tenho 33 anos. E há 2 semanas meu pai se levantou na frente de 30 pessoas, amigos, primos, vizinhos, e chamou meu negócio de um hobby de pijama. Ele deu um sorrisinho. Minha mãe riu. E o resto deles? Eles entraram na onda como se fosse a melhor piada que tinham ouvido o ano todo. Eu não discuti. Eu não chorei. Eu apenas me levantei, peguei minha bolsa e saí. Ninguém me seguiu. Ninguém nem perguntou por quê. Naquela noite, minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp. Não seja tão sensível, querida. Você conhece seu pai. Ele não quis dizer por mal. Te amo. Eu encarei a tela e as palavras ficaram embaçadas. Não por lágrimas, mas por cada memória em que me disseram a mesma coisa. Eu era sempre a que tinha que entender, perdoar, deixar pra lá. A filha Band-Aid. Cobre as rachaduras. Alisa as rugas. Mantém a paz. Não mais. Porque o que meu pai não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu já tinha cansado de interpretar esse papel. Então, quando ele apareceu na minha porta 2 semanas depois, segurando uma sacola de supermercado com biscoitos industrializados, como se nada tivesse acontecido, eu não vi uma oferta de paz. Eu vi um teste. Um teste para ver se eu voltaria para o meu lugar. E a questão sobre testes é que você decide se vai fazê-los ou não. E aquela visita foi apenas o primeiro movimento em um jogo que eu não concordei em jogar. Eu não voltava ao Morumbi há quase 1 ano. A primavera tinha acabado de começar a se espreguiçar, pintando as árvores do lado de fora da casa da minha infância com o mais tênue toque de verde. Era aniversário de Laura, minha mãe. Pela primeira vez em meses, ela pediu a família toda reunida. Palavras dela, não minhas. E eu sabia exatamente o que reunida significava em nossa casa. Cordialidade performática, sorrisos de plástico e tensão não dita suficiente para encher o Maracanã. Eu cheguei com uma torta de limão caseira, raspei a casca do limão à mão, trabalhei a massa até sentir que estava perfeita. Estúpido, na verdade, pensar que alguém notaria ou se importaria. Lá dentro, o ar estava denso com cheiro de fritura, perfume masculino e uma história tão profunda que parecia mais uma parede. Vicente, meu pai, já estava quase bêbado, rindo alto demais de suas próprias piadas. Camila estava esparramada no sofá, como se fosse a dona do lugar. Rodrigo, cerveja na mão, comandava a roda com uma história do escritório. Laura me viu e ofereceu um abraço que era mais pose do que afeto. Você está bem, magra? Anda comendo? Bom te ver também, mãe. A torta desapareceu em uma fileira de bolos de padaria. Nenhum comentário, nenhuma pergunta sobre a receita, nenhum brilho de reconhecimento nos olhos de ninguém. O jantar foi o mesmo roteiro de sempre. Fofocas, promoções, férias. Eu fiquei quieta, não porque não tinha nada a dizer, mas porque sabia que no momento em que eu falasse, seria transformado em piada ou recebido com aquele silêncio agudo e deliberado. Então Vicente se levantou, bateu no copo, anunciou a promoção de Camila, o grande negócio de Rodrigo, e então olhou para mim. Aquele sorriso lento e perigoso. Bem, ela tem o projetinho dela, disse ele. Trabalha de casa, principalmente de pijama. Deve ser bom, hein? Risadas. Risadas de verdade, daquelas que vêm da barriga. Até de pessoas que eu já ajudei com o dever de matemática ou levei para casa na chuva. Laura riu por trás do guardanapo. Ela sempre foi a nossa sensível. Eu não discuti, eu não sorri, eu apenas saí. Cada passo mais silencioso que o barulho atrás de mim. Na manhã seguinte, Laura mandou uma mensagem. Não seja tão sensível. Você conhece seu pai. O roteiro novamente. Eu era a que tinha que absorver o golpe, cobrir as rachaduras, tornar tudo mais fácil para que eles pudessem continuar confortáveis. 2 dias depois, as primeiras fotos daquela noite apareceram online. Todos reunidos em frente à lareira, sorrindo como se tivessem resolvido a fome no mundo. E eu não estava em nenhuma delas. Não foi um descuido. Foi cirúrgico. Depois daquela noite, eu não bati nenhuma porta. Não fiz uma declaração pública. Eu apenas parei de aparecer. A decisão não me atingiu como um raio. Veio como a maré. Silenciosa, constante, inegável. Chega de grupo da família no WhatsApp. Chega de confirmar presença em eventos que eu sabia que terminariam com o mesmo roteiro. 2 dias depois, eu deletei os convites do calendário familiar do meu celular.
No final da semana, eu havia arquivado os números deles. Ainda estavam lá, mas fora de vista, como nomes desbotados em uma antiga lista de convidados. O silêncio parecia diferente desta vez. Não solitário, conquistado. Eu me joguei no trabalho. Fechei com 2 novos clientes. Concluí um workshop sobre otimização de sistemas criativos. Elaborei uma proposta para um edital de cultura local. Meu apartamento estava silencioso da melhor maneira possível. Ninguém esperando que eu me explicasse. Ninguém observando por uma rachadura na minha determinação. Nenhum zumbido de julgamento ao fundo. E então, no final da tarde de quinta-feira, o interfone tocou. Um som que me assustou porque ninguém toca sem avisar. Nem meus amigos, nem meus clientes. Eu apertei o botão. Pois não? Sou eu, pai. Estou aqui embaixo. Por um segundo pensei em fingir que não ouvi, mas velhos hábitos demoram a morrer. Eu liberei a entrada. Ele bateu suavemente. 3 toques, o mesmo ritmo que ele usava quando eu era criança. Quando abri a porta, ele estava lá com uma sacola de papel amassada do supermercado. O canto de uma caixa de biscoitos de plástico aparecia. Você costumava adorar estes, disse ele. Eu dei um passo para o lado sem responder. Ele passou por mim como se ainda fosse o dono do ar no meu espaço. Ele olhou ao redor. Lugar legal, aconchegante. Perguntei se ele queria um chá. Ele disse que sim, surpreso. Sentamo-nos. Ele na beirada do sofá, eu na poltrona em frente. Ele limpou a garganta. Não queria que as coisas ficassem tensas. Sua mãe se preocupa. A Camila está ocupada. Pensei em trazer uma oferta de paz. Ele acenou para os biscoitos como se eles pudessem consertar anos de desvalorização. Eles ainda usam corante vermelho nesses? Perguntei. O quê? Nos biscoitos? Esse corante me dá enxaqueca agora. Ah, não sabia. Claro que não. Seus olhos pousaram na minha mesa no canto. Quadro branco cheio de anotações, logotipos de clientes fixados. Então, quem te ajudou a montar tudo isso? Ele perguntou. Como assim? Quero dizer, parece profissional. Você deve ter tido ajuda. Um designer, um coach. Sua voz estava codificada naquele tom. Parece solidário se você não estiver ouvindo com atenção, mas há uma lâmina escondida nela. Ninguém me ajudou, eu disse. Só eu. Silêncio. Não constrangedor. Deliberado. Ele ficou mais alguns minutos. Perguntou sobre estacionamento, meu aluguel, meus vizinhos. Na porta, ele disse: Você sempre levou as coisas para o lado pessoal demais. É só o nosso jeito de brincar. Então talvez eu tenha crescido e perdido a graça da brincadeira, respondi. Seus olhos se estreitaram um pouco antes de ele sair. Fechei a porta e me encostei nela. Os biscoitos ficaram intocados na bancada por 3 dias inteiros. Toda vez que eu passava por eles, sentia o peso do que representavam. Um gesto que parecia cuidado, mas era na verdade um teste. Você vai voltar para o seu lugar ou vai manter o limite? No 3º dia, um pacote diferente apareceu. Papel de presente rosa claro amarrado com uma fita de cetim perfeita, sem remetente, mas eu não precisava de um. Dentro, um conjunto de pijama de seda rosa, o tom exato que Laura usara no jantar, agora dobrado em minhas mãos. Não era um presente, era uma mensagem. É isso que achamos que você deveria ser. Silenciosa, decorativa, pequena. Eu o dobrei cuidadosamente. Fechei a caixa e a afastei. Eu pensei que os biscoitos eram um teste. O pijama era algo mais afiado. O pijama ficou na minha bancada por 2 dias antes de eu tocá-lo novamente. Sedoso, macio, o tipo de tecido feito para cair, não para proteger. O rosa exato que Laura e Camila usaram naquele jantar. O uniforme silencioso delas, quando queriam enviar uma mensagem sem dizer uma palavra. Isso não era generosidade, era coreografia. Um lembrete do papel que eles achavam que eu deveria desempenhar. Quieta, decorativa, inofensiva. Naquela noite, o telefone tocou. O nome de Rodrigo brilhou na tela. Ocupada? Ele perguntou, com a voz tranquila como se nada estivesse errado. Estava prestes a começar uma coisa, eu disse secamente. Ele não entendeu a dica. A mamãe está chateada. Ela te mandou uma coisa. Disse que escolheu com carinho. Ela mandou. Eu disse, e foi muito revelador. Ele suspirou. Não é tão profundo assim, Clara. Ela está tentando. E você meio que piorou as coisas saindo daquele jeito. Eu não fiz a piada, Rodrigo.
Eu só me recusei a rir dela. Ela ficou desconfortável. Não, ela foi conivente. Há uma diferença. Silêncio na linha. Então a mudança de tom, mais suave, como se eu fosse uma criança. Talvez se você procurasse ela. Pedir desculpas pelo quê? Por ter criado um clima estranho? Eu quase ri, não porque era engraçado, mas porque era tão previsível. Eu não criei um clima estranho. Eu parei de fingir que ele não existia. Ele suspirou novamente, desta vez mais longo. Você está sendo teimosa. Não, eu disse. Estou sendo clara. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, coloquei a caixa de pijama em uma sacola de papel e a adicionei à minha pilha de doações. Chovia um pouco quando a deixei no abrigo da comunidade. Não demorei. Não olhei para trás. Na manhã seguinte, meu telefone acendeu com um nome que eu não via há meses. Tia Vera, a irmã mais velha da minha mãe. Aquela que se mudou décadas atrás e nunca mais olhou para trás. Sua voz era quente, sem pressa. Fiquei sabendo do jantar, disse ela. Ela não pediu minha versão. Ela não precisava. Eu vi as fotos que a Laura mandou. Você não estava em nenhuma delas. Isso me disse o suficiente. Eu expirei. Ela continuou. Você acha que é a primeira na nossa família a ser apagada? Eu saí daquela casa há 30 anos. Cansei de ouvir que eu era sensível demais, intensa demais. Eu disse a verdade uma vez, e eles nunca me perdoaram por isso. O cômodo ao meu redor não mudou, mas algo dentro de mim sim. Reconhecimento, não pena. Você não está errada por precisar de distância, disse ela. Você não está quebrada porque não se encaixa no molde deles. O molde deles está rachado. Há anos. Suas palavras pousaram como um pano quente em um hematoma. Conversamos por quase 1 hora sobre seu jardim. Um círculo de mulheres que ela havia iniciado. O tipo de liberdade que não parece glamourosa, mas é tudo. Antes de desligarmos, ela disse: seu silêncio não é fraqueza. É o seu superpoder. Aquela frase ficou comigo. Na semana seguinte, assinei o contrato de aluguel de um pequeno espaço para um estúdio. Sem alarde, sem contagem regressiva no Instagram, apenas uma chave na minha mão e o cheiro limpo de tinta fresca. Trabalhei até tarde na maioria das noites, montando tudo. Quadro branco, mesa, um carrinho com café e água. Cada escolha foi intencional. Cada detalhe dizia: eu decido o que pertence aqui. E quando o dia da inauguração chegou, eu não convidei minha família. Não por despeito, por clareza. Os convidados chegaram lentamente, ex-clientes, mentores, empreendedores locais, pessoas que me conheciam pelo meu trabalho, não pelo meu papel na história de outra pessoa. Um cliente levantou uma taça. Este estúdio não é sobre sucesso, disse ele, é sobre sobrevivência transformada em estratégia. Aplausos se seguiram, quentes, genuínos, sem roteiro necessário. Pela primeira vez, senti como era estar em uma sala e não me preparar para a piada. Mas minha família não tinha terminado de tentar me puxar de volta para a moldura. 3 dias após o lançamento do estúdio, minha caixa de entrada se iluminou. Primeiro, uma mensagem de Camila. Por que você não nos contou? Depois, um e-mail de Laura. Assunto: isso poderia ter sido um momento em família. Sua mensagem era curta. Você nem nos deu a chance de te apoiar. Isso dói mais do que você imagina. Nenhuma menção ao jantar. Nenhuma menção ao presente do pijama. Nenhum reconhecimento dos anos em que ficaram em silêncio enquanto eu era a piada. Vicente não escreveu nem uma palavra. Eu bloqueei o celular e voltei para os convidados que ainda estavam na sala. Pessoas que apareceram sem precisar de convite. Pessoas que aplaudiram sem precisar de um roteiro. Pessoas cuja aprovação não vinha com condições. Na manhã seguinte, uma manchete apareceu no meu celular de um portal de notícias local. De hobby à estratégia. Consultora local abre estúdio criativo inovador. O artigo era simples, respeitoso. Citava 2 participantes do evento. Sem drama, sem distorção. Rolei para baixo e outra manchete me chamou a atenção. Passado de ex-assessor da prefeitura é revisitado em meio à ascensão da filha. Era Vicente. Uma investigação de ética de 1 década atrás. Nada criminoso, mas nada limpo. Favores discretos, informações seletivas, contratos que beneficiavam amigos. Eles não me nomearam, mas o momento não foi um acidente. Alguém tinha vazado.
Mais tarde, naquela tarde, um e-mail chegou de uma organização sem fins lucrativos de liderança. Eles queriam me apresentar com Vicente em uma série sobre legado empresarial de pais e filhas. Eu fechei, depois reabri e digitei uma linha. Não, eu não vou ajudar a reescrever uma história que nunca me permitiram contar. 2 horas depois, Camila ligou. Ignorei as 2 primeiras chamadas. Atendi na terceira. Que diabos você fez? Sem cumprimentos. Eu não vazei nada, eu disse, mas também não o acobertei. Você o sabotou? Ela retrucou. Não, eu disse calmamente. Ele construiu a casa sobre a areia. Eu só parei de segurar a moldura. Ela murmurou algo que não entendi e desligou. 30 minutos depois, uma mensagem de voz de Laura. Você realmente o magoou. Não sei se você está orgulhosa de si mesma, mas espero que tenha valido a pena. Eu a deletei sem salvar. O som de sua voz se dissolvendo antes que pudesse grudar. Dias depois, Laura enviou outro e-mail. Desta vez, sem chantagem emocional, apenas um pedido. A filha de Camila ia se casar, e eles estavam organizando uma foto de família completa. Todos estariam lá. Apenas sorria e facilite as coisas, ela escreveu. Lá estava. Não um convite, uma prescrição. Não sobre conexão, sobre aparências. A imagem sempre importou mais do que a verdade. Eu digitei uma linha. Eu faço parte desta família ou apenas da moldura? Enviar. A resposta de Camila veio rápida. Se você vai fazer isso ser sobre você de novo, não venha. Eu não respondi e não fui. Em vez disso, na manhã da sessão de fotos, eu estava no estúdio preparando um evento de mentoria para jovens que eu vinha planejando há meses. Às 10 exaga, uma dúzia de garotas do ensino médio encheu o espaço, futuras universitárias, cadernos abertos, olhos brilhantes. Eu as ensinei a se apresentarem, a permanecerem em salas que não foram construídas para elas, a falarem sem se encolher. Durante um intervalo, uma garota ficou perto da mesa de lanches. Eu disse para minha mãe que quero crescer e ser como você, disse ela. Eu sorri. Então você provavelmente vai crescer mais forte. Ela sorriu. Ela disse a mesma coisa. Quando a última aluna saiu, o estúdio estava silencioso novamente. Do outro lado da cidade, eu sabia que minha família estava posando. Sorrisos perfeitos, espaçamento cuidadoso, as histórias reais cortadas da foto. Mas aqui no meu espaço, não havia nada a ser cortado, nada a esconder, apenas trabalho que importava e pessoas que queriam estar aqui. E quando eu pensei que eles finalmente me deixariam fora da foto, eles encontraram uma nova maneira de usar meu nome. Fazia 3 semanas, desde a última mensagem de qualquer pessoa da minha família. Nenhuma foto borrada do casamento da filha de Camila. Nenhum meme fora de contexto no grupo. Nem mesmo uma das mensagens de só checando da Laura à meia-noite. E, pela primeira vez, o silêncio não parecia um castigo. Parecia ar. Limpo, respirável, meu. Naquela noite de quinta-feira, eu tinha acabado de liderar outra sessão de mentoria. As janelas embaçadas pelo calor das vozes e da cafeína. Garrafas de água meio vazias na bancada. O perfume de chá de flor de laranjeira pairava no ar. O cheiro de ambição em progresso. Enquanto eu limpava, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Tia, eu quero ser como você. Mamãe diz que você é séria demais. Eu acho que você é apenas real. Era a filha de Camila. A última vez que a vi, ela tinha 14 anos, usando um moletom tie-dye em um churrasco de família, onde todos sorriam demais e diziam muito pouco. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, imprimi a mensagem e a colei no diário de capa de couro que mantinha desde a inauguração do estúdio. Na primeira página, eu havia escrito em uma caligrafia trêmula: prova de que eu estive aqui. Sentei-me no sofá, deixando o estúdio escurecer ao meu redor. Lá fora, o crepúsculo se transformou em noite, e, pela primeira vez, percebi que não precisava da mesa deles para ter um lugar. Eu havia construído o meu próprio. As folhas lá fora começaram sua lenta transição para o dourado. Eu caminho para o trabalho todas as manhãs com um café na mão, sem pensar em quem poderia aprovar ou desaprovar, sem discursos ensaiados na minha cabeça, sem me preparar para a reação deles. Algumas histórias não terminam em reencontros, elas terminam em realização.
A porta que eles antes guardavam com regras e condições, eu parei de bater. Eu construí uma nova, uma onde eu decido quem entra. Legado não é o que eles dizem depois que você se foi. É o que você vive em voz alta enquanto ainda está aqui. Às vezes, ir embora não é fraqueza, é sabedoria. Quando você para de esperar que as pessoas vejam o seu valor, você abre espaço para finalmente vê-lo você mesma. Você já se sentiu um estranho na sua própria família? Compartilhe sua história nos comentários. Prometo que você não está sozinho. E se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias reais que falam baixo, mas cortam fundo.